nossa edificação, abramos a palavra do Senhor, mais uma vez, no Evangelho segundo João, agora no capítulo 8, dando sequência à nossa série de mensagens neste Evangelho. João, capítulo 8, nessa manhã nós faremos a leitura dos versos 12 a 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. O mundo está em trevas. O mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Talvez você já tenha entrado em diálogo com pessoas algumas vezes e conversado acerca disso. A gente observa isso muito em pessoas falando a respeito de ter mais filhos ou não. Esse mundo está terrível. Esse mundo é um mundo mau. O caos moral, caos social, caos político, caos espiritual. E quantas soluções as pessoas ao longo da história têm tentado propor para que esse mundo melhore. Quantas coisas, pessoas comuns, filosofias como o iluminismo, o racionalismo, a sabedoria, a razão, as novas luzes, a política se levantando como a resposta para a solução dos problemas da humanidade, a tecnologia, a ciência, o avanço científico. Quantas propostas, tentativas, através de movimentos sociais, na tentativa de encontrar uma solução para o mundo. E apesar de todas as tentativas propostas pela humanidade ao longo da história, o diagnóstico permanece o mesmo. O mundo permanece em trevas. O mundo permanece na escuridão e a maldade se espalha. A fome, guerra, pestes, pecado, e o mundo continua em trevas. O que fazer, irmãos? Existe uma solução para a humanidade? Os homens têm proposto isso há séculos. O problema é que o cristianismo sempre teve a resposta. E a passagem que está diante de nós aqui nos responde essa pergunta: se há uma solução para a humanidade. Jesus responde essa pergunta na passagem que lemos. João escreveu seu evangelho com um alvo específico. Existia na igreja, no final do primeiro século, já em semente, nos seus inícios, um proto-gnosticismo, oriundo de um pensamento grego dualista, que fazia distinção entre matéria e espírito, matéria sendo essencialmente má, e o mundo espiritual, o mundo das ideias, essencialmente bom. E diante disso, muitas doutrinas cristãs ficaram maculadas. Se a matéria é essencialmente má, então Cristo não pode ter sido feito carne. Deus não se fez carne.
Deus não pode ter criado esse mundo material. Então, você veja o problema que esse proto-gnosticismo começou a introduzir na igreja no final do primeiro século, com toda a força no segundo século da igreja. E esse evangelho tem o propósito de apresentar a pessoa de Jesus. João escreve todos os seus capítulos por meio de palavras, de sinais, atestam com a evidência de que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. E João conduzindo seus leitores ao seu propósito, que está registrado no capítulo 20 desse evangelho. Na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão registrados, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Esse relato que nós lemos aqui está aqui para afirmar exatamente isso. Se você está acompanhando desde o final do capítulo 5, os fariseus, os líderes, Jesus está lidando com uma forte oposição aqui, desde que ele cura aquele homem no tanque, aquele paralítico. No capítulo 7, acompanhe comigo aí, nós vimos que no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, a partir do verso 37 e 38, Jesus se levantou e proclamou a salvação que está nele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água viva. Ele desperta diferentes reações entre o povo e entre as autoridades, dos versos 40 a 52. Após isso, aquela multidão, cada um vai para a sua casa, o sinédrio desfaz a reunião, desfaz a conspiração, eles retornam para suas casas, e Jesus vai para o Monte das Oliveiras para estar a sós com o Pai. Capítulo 8, verso 1. Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras, capítulo 8, verso 2. De madrugada ele volta para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e Jesus se assenta e começa a ensinar. Jesus está ensinando no templo, dos versos 2 a 11, quando ele é interrompido pelos escribas e fariseus, que traziam uma mulher surpreendida em pecado de adultério. Eles estão tentando apanhar Jesus em uma cilada, mas Jesus frustra os intentos deles, e eles saem dali porque as suas consciências foram acusadas. Se nós vimos que essa mulher, ela foi surpreendida em pecado, ela foi exposta e humilhada pelo seu pecado, mas ela foi perdoada do seu pecado. Jesus denuncia o pecado dela, mas perdoa o seu pecado e despede ela com a exortação que finaliza o verso 11: vai e não peques mais. E então o nosso texto diz, o verso 12 aí: de novo lhes falava Jesus dizendo. Jesus volta a falar aos que estavam no templo. Depois disso, esse é o contexto. O verso 20, dê uma olhada comigo aí por favor. João localiza geograficamente onde é que Jesus fala, onde é que ele está ensinando. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. O lugar do gasofilácio era uma área era uma área do templo que ficava no pátio das mulheres. Era uma área próxima do pátio das mulheres, em que as ofertas eram depositadas. Existiam ali na área, no pátio das mulheres, 13 urnas, 13 cofres, urnas em forma de trombetas, onde o judeu depositava as suas ofertas. Vocês lembram da viúva pobre? Foi exatamente aqui, no pátio das mulheres, foi esse o local. E foi ali que Jesus ensinou o que lemos nessa passagem. É no contexto do final da festa dos tabernáculos, é importante que vocês lembrem disso. E o seu testemunho traz consigo a solução para essa humanidade. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E esse é o tema do sermão dessa manhã: Jesus, a luz do mundo. Eu dividi essa passagem em 4 partes, com base no testemunho de Jesus de que Ele é a luz do mundo. Como é que Jesus atesta nessa passagem que Ele é a luz do mundo? Quais são as razões do seu testemunho ser verdadeiro? 4 afirmações de Jesus aqui, acompanhe comigo por favor. Primeiro,
Jesus é a luz do mundo porque ele testifica de si mesmo como a luz do mundo, verso 12. Segundo, por causa da sua origem divina. Terceiro, porque o Pai testifica a seu respeito. E quarto, porque através dele temos o verdadeiro conhecimento do Pai. Então essas são as 4 razões que o texto nos apresenta de por que Jesus é a luz desse mundo. Vamos estudar cada uma delas, atentando para o fato. Vejam aí, essa passagem tem 9 versículos, e dos 9 versículos, 7 vezes você encontra a palavra grega aqui para testemunho. O substantivo testemunho ou o verbo testemunhar, testificar, 7 vezes em 9 versos. Então essa é uma ênfase do texto. Essa é uma ênfase do texto. Vamos em primeiro lugar então, veja comigo o verso 12. Jesus é a luz do mundo porque ele testifica de si mesmo como a luz do mundo. Vejam aí, de novo lhes falava Jesus dizendo. É importante isso, como é que o texto apresenta, porque a passagem da mulher adúltera, dos versos 1 a 11, ela está entre o capítulo 7, verso 37 a 52, quando Jesus proclama que ele é água viva, e a passagem que nós estamos meditando aqui. Então os comentaristas se dividem, se esse de novo lhes falava Jesus no templo, é uma ligação direta após a mulher adúltera. Então, vai e não peques mais, e Jesus volta a falar no templo, ou, o que é uma probabilidade muito grande, é uma continuação do capítulo 7, versos 37 a 52, Jesus se apresentando como a água viva aos sedentos, e agora revela-se como a luz do mundo, aqueles que estão em trevas. As duas possibilidades são bem presentes. Pode ser na sequência do capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, ou o episódio vivido no amanhecer, na madrugada, com a mulher adúltera. Mas o fato é que ainda estamos no contexto da festa dos tabernáculos, e Jesus volta novamente a falar ao povo no templo, no lugar do gasofilácio, e ele afirma de forma contundente: eu sou a luz do mundo. É importante, irmãos, essa palavra de Jesus aqui, esse testemunho, no contexto do final da festa dos tabernáculos, e eu vou explicar o porquê. Primeiro, que é a segunda vez que Jesus, é o segundo eu sou de Jesus aqui no Evangelho de João. Quando Jesus se refere ao eu sou, ele está conectando-se, ele está se revelando ser igual, ou ser o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente no Antigo Testamento. Deus se revelou como o eu sou, o Deus agora que se fez carne. São 7 declarações no Evangelho de João, nós já vimos isso, de Jesus provando a sua divindade. A primeira, eu sou o pão da vida, nós já vimos. A segunda é essa, eu sou a luz do mundo. A terceira, eu sou a porta das ovelhas. A quarta, eu sou o bom pastor. A quinta, eu sou a ressurreição e a vida. A sexta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima, eu sou a videira verdadeira. 7 vezes no Evangelho de João, Jesus se apresenta como verdadeiro Deus, em conexão ao Deus pessoal do Antigo Testamento, da mesma essência que o Pai, da mesma natureza que o Pai. Se você ver aí no verso 24, ele vai dizer de novo: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E no verso 58 ele diz: antes de Abraão existir, eu sou. Então ele é o eu sou. Segundo, ele testifica que ele é a luz do mundo. Cristo, e só ele, Jesus e só ele é a solução para a humanidade em trevas. A solução para esse mundo está em Jesus, irmãos. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo é a luz do mundo. Aliás, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, ele diz que Deus é luz, identificando Jesus. O cântico de Simeão no Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação.
segundo a tua palavra, que preparaste diante de todos os povos luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Jesus é a luz para todos os povos. Jesus é a luz para judeus e gentios. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. O problema, irmãos, nós temos que olhar para a Escritura. O problema permanece porque o mundo, desde a queda, desde o pecado, da entrada do pecado no mundo, trouxe consigo sofrimento, trouxe morte, trouxe destruição. As pessoas vivem com falta de paz, as pessoas não têm sossego, as pessoas sofrem com ansiedade. Jesus é a solução para esse mundo. Esse mundo, o mal impera, a fome, a guerra, o mal moral. As pessoas não conseguem libertar-se das suas angústias pessoais, dos seus pecados pessoais. E para piorar, João diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas somente Cristo, Ele se apresenta aqui como a luz para um mundo envolto em trevas, para corações aflitos, sem paz, angustiados, impuros, tomados pela tristeza, pela escuridão, pelo vazio na alma, pela ignorância. Somente Cristo pode libertar a humanidade do pecado e da condenação eterna. Homens, jovens, mulheres, anciãos, adultos, judeus, gentios, Cristo testifica que Ele é a solução para qualquer ser humano. E veja o que Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora veja algo, no capítulo 6, João faz o link com o Antigo Testamento. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão em Êxodo 16 que apontava para mim, eu sou o pão vivo. Aquele pão vocês comiam e voltavam a ter fome, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, que sacia a fome. Depois, no contexto da cerimônia da festa dos tabernáculos, em que o sacerdote derramava aquela pequena quantidade de água, Jesus levanta-se e clama: eu sou a água, quem tem sede vem a mim e beba. Eu cumpro o Êxodo 17, quando Moisés toca na rocha e flui água da rocha. Aquela água aponta para mim, eu sou a água viva. E agora, aquele que é o pão para os famintos, aquele que é a água para os sedentos, ele testifica: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que interessante. Já está no final da festa dos tabernáculos, aquela festa que era celebrada 7 dias e que lembrava o tempo que os israelitas peregrinavam no deserto e habitavam em tendas, em cabanas, e lembrava o cuidado de Deus, a providência de Deus durante esse tempo. Mas havia no final da festa dos tabernáculos, e os judeus praticavam isso, uma cerimônia muito interessante. Eles acendiam candelabros, velas gigantes, mais altas do que esse templo, velas gigantes, no átrio das mulheres, no pátio das mulheres, ali no lugar do gasofilácio, onde Jesus está. No final da festa dos tabernáculos, os homens mais jovens subiam nestas velas, esses candelabros gigantes, e acendiam as tochas, que segundo historiadores, eles subiam, as luzes delas, das tochas, eram tão grandes, tão fortes, que boa parte dos terraços das casas em Jerusalém ficavam iluminados. Nesse contexto, em que esses judeus no final da festa estão vendo essa cena, imagine a cena, eles estão vendo a cena, as tochas acesas, tudo sendo iluminado, eles lembravam da coluna de fogo que os guiava no deserto. Deus os guiava por meio de uma coluna de fogo que os aquecia e os iluminava. Tudo isso está sendo simbolizado aqui. Nesse momento, Jesus está no templo e diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá
a luz da vida. No deserto vocês comeram pão e voltaram a ter fome. No deserto vocês ficaram sedentos de água, o Pai deu água e vocês beberam e voltaram a ter sede. Agora eu sou a luz do mundo. Vocês foram guiados pela coluna de fogo, mas eu sou a luz do mundo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Imagine, queridos, a luz física, a coluna de luz no deserto, o candelabro no pátio das mulheres, e Jesus dizendo a eles: os nossos pais foram guiados por Deus Pai no deserto para que peregrinassem. Eu sou a luz que simbolizava aquela coluna de fogo. Cristo é a luz, é a solução para esse mundo, para essa humanidade em trevas. O problema é que nem todos o seguem. Vejam o texto, ele diz: quem me segue não andará em trevas. Quem me segue. Muitos preferem permanecer nas trevas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na ignorância, na cegueira, sem rumo, sem direção, sem paz, sem alegria, sem vida, você precisa de Cristo. Talvez pessoas me acompanhando pelo nosso canal, você precisa de Cristo. Cristo é a luz para a sua vida, ou você continuará perdido em trevas. É assim que o homem anda. Mas o que significa seguir a Cristo? Esse é o ponto, essa é a pergunta aqui. O que é que significa seguir a Cristo, a luz? Seguir a Cristo implica em crer em Cristo para a sua salvação e em obedecê-lo para a sua santificação. Seguir a Cristo significa obedecer a Cristo como um discípulo dele. Jesus disse isso: aquele que me ama, ele guardará a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem o ama, guarda a sua palavra. Lembra do salmista? Porque a sua palavra é luz para o nosso caminho. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés. O verdadeiro discípulo de Cristo, que crê em Jesus e professa crer, ele o segue. A semelhança dos antepassados em Israel, que seguiram a coluna de fogo, que dava um norte para eles, dava o caminho, apontava um caminho. O verdadeiro discípulo de Cristo segue a ele. Discípulo de Cristo não estabelece rota, ele segue uma rota proposta. Discípulo de Cristo não tem luz própria, ele tem luz refletida. Ele é a luz do mundo. Nós temos luz refletida. O verdadeiro discípulo de Cristo segue em obediência. Ele é o caminho. Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5 verso 8, diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz. Andem como filhos da luz. Quem me segue não andará em trevas. Quantos ouviram o seu chamado e o seguiram? Quantos aqui? Nesse evangelho, Filipe, segue-me. Ele abandonou tudo e seguiu. Mateus, Levi, segue-me. E eles seguiram. Mas quantos ouviram o seu chamado e não o seguiram? E não o seguiram. A pergunta é: o que você irá fazer a partir desse testemunho de Jesus? Porque a primeira verdade, a primeira razão do porquê ele é a luz do mundo é porque ele testifica de si mesmo: eu sou a luz do mundo. O que você irá fazer? Horrível coisa é ouvir o chamado do Senhor e não obedecê-lo. Você permanecerá em trevas. Sobre você permanece a ira de Deus. Mas existe uma segunda razão ainda. Jesus é a luz do mundo. Veja no verso 13 e 14. Jesus é a luz do mundo por causa da sua origem divina. Essa é a segunda razão. No verso 13, em resposta ao testemunho de Jesus, os fariseus o questionam. Aqui eles vão duvidar, é uma objeção. Veja só. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo,
logo o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E eles questionaram, eles duvidaram. Você está dando testemunho de você mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. Por que eles estão dizendo isso? Porque em Deuteronômio 17, há uma lei que dizia que para que um testemunho fosse válido, era exigido no mínimo 2 testemunhas, para que toda a palavra fosse estabelecida, legalmente. Então os fariseus questionam, duvidam do seu testemunho, porque nenhum homem poderia testemunhar a favor de si mesmo legalmente, em uma corte judaica, nenhum homem. Esse era o ponto aqui. Então eles estão afirmando, o seu testemunho é insuficiente. Como é que você está dizendo isso? Não tem ninguém confirmando o seu testemunho, então ele não pode ser verdadeiro. Então, mas o ponto é que eles não criam em Jesus. Jesus afirmando ser, advogando para si ser a luz do mundo, e que era o enviado de Deus, essa incredulidade deles não permitiam com que eles vissem ou aceitassem o testemunho de Jesus. Então, a partir do verso 14, Jesus vai estruturar a sua resposta até o verso 19. Ele vai dar uma resposta a eles nesse debate com os fariseus, e nós aprendemos que a segunda razão porque Jesus é a luz do mundo é por causa da sua origem divina. Vejam o verso 14 comigo. Jesus respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Vejam só, Jesus responde afirmando que o seu testemunho é verdadeiro, porque ele testifica disso. E aí ele vai dizer o porquê. Então, quando ele diz porquê, é a justificativa. Isso é gramática, é a justificativa. Por que o seu testemunho, eu sou a luz do mundo, é verdadeiro? Ele diz aqui, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Ele sabe de onde veio e para onde vai. Jesus conhece a sua origem, a sua procedência divina e o seu destino. Essa é a razão que Jesus dá. O seu testemunho é verdadeiro por causa da sua origem. É como se Jesus está dizendo, eu me conheço, eu sei de onde eu vim do Pai. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Vocês não sabem. Ele vai dizer daqui a pouco isso. Jesus veio do Pai da glória do céu, e ele retornará para o Pai para a glória do céu. E por isso ele não tem dúvida de que o seu testemunho acerca de si mesmo é verdadeiro. Então, quando eu testifico que eu sou a luz do mundo, é porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem me enviou. Vejam o texto agora. Mas vocês, diz Jesus, vós não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vocês não têm esse conhecimento sobre mim. Por isso que vocês duvidam de mim. É por isso que vocês não aceitam o meu testemunho e questionam. Vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde eu vou. Irmãos, ainda é assim hoje. Não é verdade? Ainda é assim hoje. As pessoas que não creem, eles contestam a Jesus, ouvem a palavra de Jesus, questionam a Jesus, porque não conhecem a Jesus. O questionamento, ele parte desse pressuposto. As pessoas não conhecem a Cristo. E sabe o que é o pior? Jovens, crianças hoje, conhecem tudo de tecnologia. Têm informações sobre tudo. Assistem notícias, sabem de tudo. Você conversa com jovens, sabe de ciência. Só não conhece Jesus. Sabem de tudo, só não conhecem Jesus. As pessoas têm opiniões sobre tudo, conhecem tudo, mas desconhecem a Cristo. E uma coisa será necessária naquele dia. E essas pessoas escolheram a pior parte. Não escolheram a Cristo.
Mas você que conheceu a Cristo, você que Cristo se revelou a você, você sabe de onde Ele vem e para onde Ele já foi e de onde Ele haverá de voltar. Você conhece porque lhe foi revelado, e é por isso que nós aceitamos que o seu testemunho é verdadeiro, que Ele é a luz do mundo. E é por isso que quem crê nisso não anda mais em trevas, mas já tem a luz da vida. Então, a segunda razão que Jesus nos dá é que Ele é a luz do mundo e testifica que o seu testemunho é verdadeiro por causa da sua origem divina. A terceira razão que Jesus nos dá está dos versos 15 a 18. Então, primeiro, Jesus é a luz do mundo porque Ele testifica de si mesmo como a luz do mundo. Segundo, Jesus é a luz do mundo e testifica que o seu testemunho é verdadeiro por causa da sua origem divina. Terceiro, Jesus é a luz do mundo porque o Pai testifica a seu respeito. E aqui ele vai chegar no cerne da resposta, do questionamento do verso 13. Tá? Porque o Pai testifica a seu respeito. Ele tem o testemunho do Pai. O Pai confirma que as suas afirmações são verdadeiras. Mas antes, veja o verso 15 e 16. Vejam o que Jesus diz. Vejam que Jesus diz que os seus inimigos julgam Ele segundo a carne. Vejam como Ele diz isso. Ele está construindo a sua resposta antes de afirmar que o Pai testifica a seu respeito. Ele vai dizer: vocês me julgam segundo a carne. Vejam só: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ele está introduzindo a sua resposta para dizer: o Pai testifica de mim. Vejam, vocês julgam segundo a carne. Aqui é julgar segundo padrões humanos. A ideia é a seguinte: os seus inimigos julgavam a situação tirando conclusões, as palavras de Jesus, o próprio Jesus, tirando conclusões precipitadas, baseadas em pressupostos humanos, em padrões humanos, em aparência. É mais ou menos assim: é quando você quer julgar uma situação sem ter o conhecimento do todo, sem ter o conhecimento das pessoas e da situação. Você conhece alguém assim? Que quer emitir uma opinião, quer julgar uma situação sem ter conhecimento daquilo. Eu acho que é isso, mas não tem mínimo conhecimento daquela situação, do contexto e das pessoas. Esse é o ponto aqui. É quando você é movido pela cegueira, pelo desconhecimento dos fatos e de maneira, no sentido literal da palavra, ignorante, sem conhecer, você emite um julgamento. É isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam julgando a Cristo, julgando as palavras de Jesus, o testemunho de Jesus, sem ter o mínimo conhecimento de Jesus. Sem ter o mínimo conhecimento. Ele vai dizer aqui, daqui a pouco: vocês não conhecem o Pai. Esse é o problema. Julgando segundo a carne. Irmãos, é isso que as pessoas continuam fazendo no dia de hoje, nos dias de hoje. As pessoas julgam Cristo e a igreja sem ter o mínimo conhecimento de quem é Cristo, do que é a igreja. Talvez você já tenha tentado testemunhar para alguém, ou convidar a vir na igreja, e você já ouve um julgamento, já é emitido alguma palavra acerca do assunto, mas essa pessoa não tem o mínimo conhecimento de igreja, do que é a igreja, do que é Cristo, a palavra de Deus. Isso é comum. As pessoas falam do que não entendem, não é isso? Falam do que não entendem. Inimigos da cruz sempre farão isso com Jesus, com a sua pregação em relação à igreja. Sempre farão isso. Mas não desanime. Elas falam do que não entendem. Obreiros, pastores, talvez que estão me assistindo aqui, muitas vezes julgados por pessoas que não sabem o que estão dizendo.
Eu acho que deveria ser assim. Pelo meu conhecimento, deveria fazer assim. Não sabem o que estão dizendo, não entendem as coisas, não têm o conhecimento dos fatos, nem bíblico, teológico, nem contextual, nem das pessoas, nem da situação, nem das circunstâncias, e emitem julgamento sem ter conhecimento dos fatos. Mas não se preocupe, não fique triste com isso. Jesus passou por isso, e você e eu não somos melhores do que o nosso Senhor. Isso é comum. Terceiro, jovens, talvez que estão aqui, adultos, crianças, não confie no julgamento desse mundo sobre a verdade. Eu digo isso para os nossos filhos, atenção em mim aqui as crianças. Não confie, não ouça o testemunho do mundo acerca da verdade. Confie em Cristo e na palavra de Deus, ela é a verdade. Do que Jesus diz sobre a verdade. Porque eles falam do que não conhecem. Eles falam do que não entendem. Confie no testemunho de Cristo. O ponto de Jesus é esse: vocês não têm conhecimento necessário para me julgar, e no entanto estão me julgando. Estão fazendo isso segundo padrões humanos, de acordo com a aparência. Vocês não me conhecem, não sabem de onde eu vim e nem sabem para onde eu vou, mas estão julgando a mim e o meu testemunho. E Jesus diz aqui, vejam, eu, embora pudesse fazer isso, a ninguém julgo. Capítulo 3, verso 17, nós já vimos isso. Nessa primeira vinda, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Por isso que ele diz, eu a ninguém julgo. Porque se ele viesse para julgar, todos estariam condenados na primeira vinda. Mas ele veio para salvar. Se eu julgo, ele diz, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Ou seja, ainda que eu tenha que julgar, esse é o ponto, ainda que eu precise julgar, o meu julgamento será verdadeiro. Por quê? Porque ele está de acordo com a vontade do meu Pai, e eu e o meu Pai somos um. Por isso ele é verdadeiro. O meu Pai está comigo, eu e o Pai estamos juntos, nós somos um. Ainda que eu tenha que julgar, diferente de vocês que julgam sem conhecimento, eu e meu Pai somos um. Mesmo que eu julgue, minhas decisões são verdadeiras, eu estou com o meu Pai. E então, versos 17 e 18, ele chega no cerne. Ele chega ao ponto do questionamento dos fariseus do verso 13. E afirma que o Pai é a sua testemunha. Vejam comigo, verso 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Deuteronômio 17. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. E aqui é o ponto. Vocês deveriam aceitar o meu testemunho, Jesus está dizendo. Na lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Muito bem. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o meu Pai. Vocês querem algo melhor? Vocês querem alguém melhor? Será que já chega ter o Pai como minha segunda testemunha? Não é isso que vocês querem? Recebam o meu testemunho, eu sou a luz do mundo. Porque o Pai que me enviou e para quem eu voltarei, Ele é a segunda testemunha que valida a minha palavra, a minha afirmação, o meu testemunho. Será que é suficiente para vocês? Aliás, quando ele foi batizado, o Pai disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Aliás, nós lemos na liturgia, capítulo 5, verso 31 a 40, se você observou na liturgia, veja comigo aí por favor. 4 testemunhas que testificam a seu respeito. 4 testemunhas que afirmam quem ele é e que comprovam que as suas afirmações são verdadeiras. Capítulo 5, verso 31, Jesus diz, se eu testifico a respeito de mim mesmo, vocês não vão aceitar. Meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim.
mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Então ele está dizendo, eu testemunhei, João Batista, o precursor, também testemunhou. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Verso 36, mas eu tenho maior testemunho do que João, as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Eu testemunho, João é uma testemunha, o Batista, as obras que eu faço são uma testemunha. Agora ele vai falar do Pai. O Pai, verso 37, que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. E aí no verso 38 e 39 ele vai falar da Escritura. E as Escrituras, examinai as Escrituras, porque julgais nelas, ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então você tem aqui Jesus, você tem o Pai, você tem as suas obras, você tem João Batista e tem as Escrituras. Precisa de mais testemunha? Todos em harmonia dizendo, Ele é a luz do mundo. Ele afirma, Ele de fato é quem Ele diz ser. E aqui eu queria dizer uma coisa muito importante, irmãos, para nós aqui, para você que está aqui nessa manhã, e também é importante quando você vai tratar com alguém. Quantas pessoas ainda hoje afirmam que creem em Deus, mas negam a Cristo, a Jesus? É impossível, meu amigo. Isso é impossível. Você não pode dizer que crê em Deus e nega a Cristo. Deus Pai testifica do Deus Filho, que Ele é a luz. A única possibilidade de você crer verdadeiramente em Deus é crendo em Jesus, aquele que Ele enviou. Você não pode dizer que crê em Deus e nega o seu Filho, porque Ele deu testemunho do Filho. Exemplo, se alguém disser aqui que quer relacionar-se com você, mas despreza o seu filho, ele tem relacionamento com você? Comigo não. Eu quero me relacionar com você, mas desprezo o seu filho. Como é que você reage? E eu estou dando um testemunho humano, um exemplo humano aqui. É como a igreja, é o mesmo pressuposto. Se você diz que ama ao noivo e despreza a sua noiva, que é a igreja, não cabe. Eu amo a Cristo, o noivo, mas eu só não quero a sua noiva. Você está muito enganado. Você está completamente enganado. Quando é com a gente não aceita, né? A gente não aceita. Não, comigo não. Você está falando mal da minha esposa? Da minha noiva? Não, então acabou o relacionamento aqui. Mas com Deus as pessoas querem viver assim. Olhe para Cristo com fé e você será recebido pelo Pai. Despreze a Cristo e você receberá a ira do Pai. Jesus podia afirmar que as suas palavras eram verdadeiras por si só. As suas palavras são verdadeiras por si só, e isso era suficiente. Embora a lei de Moisés exigisse que 2 testemunhas para que toda a palavra fosse estabelecida. Mas por meio dos seus ensinos, dos seus sinais, tanto o Pai como o Filho haviam testemunhado de que aquelas obras e as suas palavras são verdadeiras. Então, para você ter um resumo em mente aqui do que nós vimos, é o seguinte: Jesus diz, verso 12, eu sou a luz do mundo. Os fariseus no verso 13 respondem, você não tem provas para autenticar a sua afirmação. Resposta de Jesus, verso 14, o meu testemunho é verdadeiro por causa da minha origem. E o julgamento de vocês é superficial, é precipitado e sem conhecer. Mas o Pai testifica a meu respeito, e eu e o meu Pai somos a minha prova. Eu e o meu Pai somos a minha prova. E Jesus conclui então, em quarto lugar, na quarta razão, que atesta a sua afirmação, do porquê Ele é a luz do mundo.
respondendo a eles que ele é a luz do mundo, porque através dele, e só dele, temos o verdadeiro conhecimento do Pai. Ele é quem revela o Pai ao mundo. Vejam aí. Então, verso 19, eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Aqui eles estão pensando num pai terreno. Onde é que está teu pai? Vejam a cegueira, a incredulidade. Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Veja, Jesus está dizendo para fariseu, zeloso da lei, que eles não conheciam a Deus. Eles tinham conhecimento da lei, teórico da lei e sobre Deus. Vejam a diferença do bom português. Eles tinham conhecimento sobre Deus e sobre a lei, mas conhecer nas Escrituras é muito mais do que ter informações. É relacionar-se, é ter relacionamento. Vocês leem sobre a Deus, sobre Yahvé, sobre o Pai, mas vocês não conhecem o Pai. Vocês não conhecem a Ele. Não. Conhecer a Deus é ter relacionamento com Deus. Eu conheci algumas pessoas famosas, talvez vocês também tenham oportunidade de conhecer, mas nunca me relacionei. Não tenho relacionamento. Você conhece. Não, eu conheço fulano de tal, mas não tenho relacionamento com essa pessoa. Conhecer a Deus é isso, é relacionar-se a partir do novo nascimento, da regeneração, a partir da oração, é ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz por meio das Escrituras. Eles não tinham relacionamento com o Pai, eles não conheciam. A pergunta é por quê? Jesus responde: porque eles estão na presença de Cristo, o Filho de Deus, e não o reconhecem. Onde está o teu Pai? Então Jesus aponta o maior problema deles. Eles não conheciam a Deus, está aqui, nem a Ele, e que se o conhecessem, conheceriam também o seu Pai, porque só pode haver verdadeiro conhecimento do Pai através do Filho. Ninguém conhece o Pai a não ser por meio do Filho. Você nega o Filho, você nega o Pai. Você recebe o Filho, você recebe o Pai. Você desconhece o Filho, você desconhece do Pai. Só em Cristo temos o verdadeiro conhecimento do Pai. Ninguém pode conhecer a Deus verdadeiramente senão por meio de Jesus, irmãos. E a incredulidade, essa é a palavra de Jesus a eles aqui. A cegueira, a incredulidade dos fariseus em relação a Jesus era a evidência de que eles não conheciam a Deus. Essa era a evidência. Capítulo 1, verso 18, Jesus disse: ninguém jamais viu ao Pai, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito é quem o revelou. Leia no capítulo 14, verso 8 e 9. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu estou com você o tempo inteiro e você me pergunta: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Jesus, e esse é de onde vem a nossa palavra exegese. Jesus é a exegese do Pai. Jesus é quem revela o Pai. Jesus é a revelação final, completa e cabal de Deus aqui nesse mundo. Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, verso 3. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Jesus veio para que conhecêssemos o Pai. Quem vê a Ele, vê o Pai. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso Ele é a luz do mundo. E o texto então finaliza no verso 20, dizendo que Ele proferiu essas palavras no lugar, quando ensinava no templo, no lugar do gasofilácio. E nós já vimos uma afirmação de João aqui que ele disse várias vezes. Por que João diz isso? E ninguém o prendeu, porque não era chegada
a sua hora. Parece que aquele local onde Jesus estava ensinando, nas proximidades daquele local, do pátio, ficava o salão do Sinédrio, onde eles usavam para fazer reuniões. E mesmo ouvindo Jesus dizendo aquilo, ninguém o prendeu. Aí o evangelista narrando diz: porque não era chegada a sua hora. Ele cumpre o plano do Pai. Para concluir, irmãos, Jesus é a luz do mundo. E esse testemunho que ele dá acerca de si mesmo, ele é comprovado atestado por algumas afirmações. Primeiro, Jesus é a luz do mundo, nós vimos, porque ele testifica de si mesmo como a luz do mundo. Segundo, Jesus é a luz do mundo e seu testemunho é verdadeiro por causa da sua origem divina, de onde ele veio e para onde ele vai. Terceiro, Jesus é a luz do mundo porque o Pai testifica a seu respeito, confirmando suas afirmações. E por último, em quarto lugar, Jesus é a luz do mundo porque através dele temos o verdadeiro conhecimento do Pai. Apesar de todas as tentativas propostas pela humanidade de encontrar respostas para o mundo, o diagnóstico permanece o mesmo. O mundo permanece em trevas. Permanece. O que fazer? Existe solução? Sim. Jesus é a luz do mundo. A resposta não está no homem, não está em movimentos sociais, está em Cristo, está no Senhor. Cristo é a solução para esse mundo caído em pecado. Cristo redime do vício. Cristo é quem redime das drogas. Cristo é quem redime do álcool. Cristo é a resposta para um mundo que anseia paz. Nele você encontra anseio para a vossa alma. Nele você encontra as respostas para as perguntas mais profundas da alma humana. Não deposite a sua confiança em política, não deposite a sua confiança num candidato promissor que aparece com promessas redentivas. Que mania que o ser humano tem disso. Cristãos, às vezes, deposita toda a sua confiança em promessas redentivas de políticos. Não deposite a sua confiança nisso, na economia ou na sua conta bancária. Se a sua confiança não estiver em Cristo, você permanece em trevas. Você anda como o mundo anda. Você anda como o mundo anda. Só nele podemos conhecer ao Pai, só nele podemos ter acesso ao Pai. Confie em Jesus para a sua salvação. Segundo, qual caminho você tem seguido? Porque essa é a pergunta, esse é o ponto de Jesus aqui também. Quem me segue? Ele diz, é aquele que me segue. Qual é o rumo que você tem dado à sua vida? Que caminho você tem seguido? Onde você tem guiado a sua família? Terceiro, não acolha o testemunho desse mundo, não confie, é segundo a carne, não conhecem a Cristo. Muitas vezes falam do que não conhecem. Confie na palavra de Deus, no testemunho de Cristo. Ele testemunhou de si mesmo, o Pai testemunhou acerca dele, o seu testemunho é verdadeiro. Ele é a luz. Jovens, crianças, lembrem disso. Confie no testemunho de Jesus, da palavra de Deus, o que ela diz. E os pais de vocês ensinando vocês a palavra de Deus. Isso é a verdade. Se você crer e seguir a Jesus, as trevas da sua vida serão dissipadas. E você terá a luz da vida. E por último, lembre, seguir a Cristo implica em obedecer a Cristo. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que crê e o segue, anda na luz como ele está na luz. Obedeça a Cristo, renuncie o pecado. Deixe de frequentar lugares das trevas. Deixe de frequentar lugares das trevas. Deixe de seguir pessoas das trevas. Renuncie. Pare de flertar com as obras das trevas. Você está flertando com o pecado, está brincando com o pecado. Pare de flertar com isso. Ande na luz como ele está na luz.
Você é filho da luz. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Existe solução? Existe. Jesus, Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Você o conhece? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos de pé.